Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Bem, a gente vai começar o nosso webinar. Eu gostaria que vocês participassem bastante, né? Tirassem todas as dúvidas que, porventura, vocês tenham em relação a essa profissão, que é uma profissão não tão antiga, né? E eu estou aqui justamente para isso. Eu sou a Brigitte, professora Brigitte, eu dou aula, mas também eu tenho uma equipe de 40 pessoas que trabalham com design instrucional. Entre essa equipe eu tenho desde designers instrucionais mesmo, analistas EAD, revisores e designers gráficos. Pois bem, a gente respira desenho da instrução o tempo todo. E aí, eu pergunto para vocês, o que é design instrucional? Vamos lá, gente. O que é design instrucional? Vamos? Alguém sabe? Matheus Andrade não faz ideia. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que é design instrucional? Ah, você está aqui para saber, Marcelo? Beleza. Quem mais? Um design que atua com informação, comunicação. Quem mais? Design instrucional. Bem, eu vou dar uma dica. O nome já diz desenho da instrução. Então, eu vou desenhar a instrução. Tá, desenhar a instrução. Deu para entender isso? Entendeu, Érica? Entendeu, Marcelo? Você não sabia que existia essa profissão, Carlos? Mas existe, né? Mas, para vocês entenderem melhor, eu vou tentar explicar. Vamos lá. Se eu tenho um material escrito, feito por um conteudista, o que vai acontecer? O que entra em cena é o design instrucional. Ou seja, um material mais o design instrucional vai gerar o quê? Aqui não aparece, mas vai gerar uma pessoa que entendeu o que eu estou tentando passar. Então, por exemplo, muita gente lê livro e não entende a patavina do que está no livro. Tudo bem. Ou lê lá uma apostila de um determinado curso, mas fica sem entender o significado daquilo. Fica boiando, né? Como tem muito aluno que assiste a aula e não entende. Vamos lá. O que é a Érica? A Érica, estou tentando migrar para essa profissão, sou designer gráfico de livros editorial. Beleza. Eu tenho aqui diversas designers gráficas que estão migrando para essa profissão e tenho também designers gráficos que já são designers instrucionais. Então, o que acontece? Tem ali o material bruto que a gente transforma, transmuta, faz com que as pessoas entendam aquilo de uma forma mais clara. Mesmo porque hoje, cada dia que passa, as pessoas leem muito no Google, tem ali um monte de informação, mas muitas vezes essa informação ela vem truncada, ela não vem muito clara. Eu vou para o YouTube e vou... Tá, tudo bem. Só que se eu estou falando de uma formação formal, por exemplo, numa universidade, você vai precisar fazer lá um determinado curso e tem que entender o que esse curso está tentando passar. Ou então vai fazer uma pós-graduação e tem que entender o que essa pós-graduação está tentando te explicar. Então, aí entra em cena o design instrucional.
Só em universidade? Não, daqui a pouco a gente vai ver todos os locais onde um design instrucional pode atuar. Pois bem, então, na realidade, o papel do DI, ou seja, o papel do design instrucional, é de facilitador. Ele vai facilitar o entendimento, vai simplificar esse entendimento de forma que o aluno, ou treinando, tenham condições de assimilar aquele material e tenham condições de desenvolver-se muito bem. Esse é o pulo do gato da profissão. E, além disso, né, eu vou encurtar os caminhos para o entendimento, ou seja, as ideias elas são passadas, mas de uma forma ordenada, de uma forma simplificada, para que as pessoas realmente consigam entender aquilo que está sendo passado. Pois bem, vamos lá. Na sequência, o que eu preciso entender primeiro quando eu estou falando de design instrucional, quando eu estou falando de desenho da instrução? Existe um negócio, existe uma tabela, né? Chamada taxonomia de Bloom. E essa taxonomia, ela facilita os materiais, eu vou usar materiais de construção do conhecimento, vou utilizar ferramentas, né? Desde uma videoaula ou mesmo uma aula presencial e tal, vou ter ali diversas ferramentas, só que as ferramentas elas vão variar de acordo com a competência que eu quero desenvolver no indivíduo. Então, por exemplo, se eu for para a tabela é essa aqui. Então, ela tem como base um nível de complexidade, que vai do baixo até o alto. Ou seja, quanto mais simples esse nível de complexidade, mais simples a ferramenta ou a mídia que eu vou utilizar para que o aluno entenda o que eu estou tentando explicar. Quanto mais elevada a complexidade, mais difícil, mais complexa vai ser essa ferramenta que eu vou utilizar. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa até onde a gente está conversando? Dúvidas? Está todo mundo boiando? Está tudo certo, Marcelo? Quem mais? Fácil? Tá certo? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bem, vamos lá. Continuando. Então, por exemplo, essa tabela aqui. Obrigada, Érica. Vamos lá. Baixa complexidade. Então, por exemplo, se eu tiver que recordar, a explicação que eu tenho que dar é mais simples. Então, esse desenho da instrução ele vai ser menos complexo. É algo que a pessoa vai ter que recordar. Não é algo tão difícil assim. Ou mesmo listar, localizar, memorizar. São coisas básicas. Tudo bem. Dentro desse nível de complexidade baixo, eu tenho também compreender. Então, compreender de que forma? Associando uma coisa com a outra, classificando, descrevendo, tudo isso, todas essas competências são simples, não são complexas, não são difíceis de se fazer. Então, por exemplo, se eu ler um texto que está bem redigido, eu vou compreender, eu vou distinguir. É fácil, tudo bem. Agora, se chegar no médio, aí já a coisa começa a complicar. E o papel do design instrucional, nesse caso, vai ser mais, como poderia dizer, mais apurado, né? Ele vai ter que ter uma leitura disso para facilitar o entendimento do aluno. Então, ele vai utilizar ou mídias, ou ferramentas, formas de explicar melhores para que esse aluno consiga compreender. E aí, quais são os verbos, né, que compõem esse nível médio? Aplicar e analisar. Então, por exemplo, analisar uma determinada coisa é mais difícil do que compreender. Combinar, comparar, contrastar, debater, diferenciar, é algo mais refinado. Então, a competência ela é mais refinada também. E preciso aí de um material melhor para que o aluno consiga compreender aquilo. Aplicar envolve calcular, construir,
demonstrar, executar, tudo isso também é mais complexo. Então, nesse caso, o design instrucional vai fazer um material mais apurado para que o aluno, o treinando, tenha condições de entender aquilo. Tudo bem. Agora, a porca torceu o rabo. Por quê? Porque, digamos que essa complexidade seja alta. Aí ele vai ter que argumentar, concluir, criticar, né? Criticar é algo bem complexo. Para eu criticar, eu tenho que conhecer de uma forma mais aprofundada. Planejar, né? Planejamento também é bem mais complexo. Então, se a gente for analisar, o que acontece? Existe uma crescente, né? Que vai do baixo até o mais alto, e é justamente essa crescente faz com que o papel do design instrucional seja mais elaborado. Então, né, é algo importante. Além disso, existe um acrônimo chamado AD. E esse design instrucional ele vai ter que aplicar esse AD. O que é o AD? Seria do inglês, né, esse acrônimo, né, que vem de análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. Tudo bem, nada tão difícil assim. Vamos lá. Então, aqui, o A de análise, esse design instrucional não é só pegar o material e transformar, é mais complexo que isso. E para isso se faz uma especialização. Né? Eu fiz a minha em 2009, né? Já faz um bom tempo, mas nós aqui da Unisa temos uma especialização que vai explicar isso, onde o DI vai precisar levantar as necessidades, ver o que precisa ser feito, né? Ver qual que é o público-alvo. Não adianta eu colocar ali uma sopa de letrinha com português hiper difícil se o meu público-alvo tem ali uma forma de entender menos apurada. Então, vou ter que simplificar, facilitar o caminho desse aluno. Mesmo porque eu, particularmente, eu sou adepta de facilitar a vida do aluno no sentido de que ele me ouça e entenda o que eu estou falando. Por isso, se alguém não entender, por favor, me interrompa. Então, tem que saber o público-alvo e as potencialidades e restrições da instituição, que pode ser uma instituição de ensino, pode ser uma empresa, enfim, tem que saber qual que é o potencial e o que está dificultando ali para que eu adapte toda essa análise. Além disso, vamos lá. Aqui. Desenho. Aí entra o desenho, que vem lá do design instrucional, desenho dessa instrução, que vai ser feito de que forma? Primeiro, eu tenho que mapear os conteúdos, analisar esses conteúdos, ver o que eu tenho de conteúdo ali. Criar estratégias de aprendizagem. Então, por exemplo, o meu pessoal aqui está sempre criando estratégias. Então, eles pegam um conteúdo bruto, que normalmente vem em torno de 60, 90 páginas, eles leem esse material, primeiro passa pela revisão, daí eles leem esse material, transformam cada capítulo em alguns subtemas, né? Então, esses subtemas, tem um grande tema e eu tenho os pequenos temas que fazem parte daquele todo. E cada um desses subtemas pode ser uma videoaula, pode ser uma aula narrada, onde tem alguém falando e tem as imagens aparecendo, pode ser um infográfico, um podcast, uma entrevista. Então, eu tenho diversos recursos que vão facilitar e cansar menos o aluno. Mesmo, eu estou falando de educação à distância, mas isso também pode ser feito na educação presencial. Eu não preciso ter aquela batida daquela aula, só a aula maçante. Não, eu posso diversificar. Então, por exemplo, numa aula presencial, eu posso utilizar metodologias ativas, né? Se eu pensar como professora e for aplicar isso numa aula presencial, eu utilizo as metodologias ativas. Então, por exemplo, eu dou aula, e nas aulas que eu dou, normalmente eu vou mesclando a forma de apresentar os conteúdos para que os meus alunos não se cansem. Isso é uma forma. Se eu estou falando na educação à distância, que hoje está extremamente em alta, principalmente depois da pandemia, o que eu vou ter? Eu vou ter esses recursos, como videoaula, aula narrada, entrevista, podcast, e assim vai, para que eu vá mesclando as informações e cansando menos o aluno. Mesmo porque, normalmente, vocês aguentam
15 minutos no máximo um vídeo. Porque, do contrário, fica muito pesado, cansativo, e você entra e, né, vai lá para a estratosfera. Além disso, né, isso que eu estou falando são estratégias, são atividades que estão voltadas para aprendizagem. E, nesse contexto, eu vou escolher as mídias, as ferramentas, né? E não esquecer nunca dos instrumentos de avaliação. Por quê? Porque eu preciso saber se meu aluno está entendendo o que eu estou explicando, né? Então, pode ser um quiz. O quiz ele vai dar ali uma avaliação formativa, ou seja, ele está formando o aluno, ele está analisando esse aluno e vendo se o aluno está compreendendo o que está sendo passado. Como existe também a avaliação somativa, que vai dar nota para o aluno, né? Vai quantificar ali um percentual de quanto ele entendeu. Então, por exemplo, tirei nota 8, significa que, de acordo com a prova, se a prova realmente estiver bem alinhada com o que foi passado, eu tive 80% de aproveitamento. E assim vai. Pois bem, na sequência, vamos lá. Aqui. Eu tenho desenvolvimento. Desenvolvimento é a pegada mesmo, é fazer a produção, adaptar os recursos, criar os materiais didáticos, parametrizar os ambientes virtuais, criar os parâmetros, ou então, se eu estiver falando da aula presencial, é preparar meu material, adaptar o que eu tenho para fazer uma série de coisas ao vivo, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de treinamento presencial, adaptação de recursos, eu posso fazer uma gamificação no treinamento sem nada voltado para a tecnologia. Mas de que forma? Criando um jogo, criando um game, mas um game adaptado. Então, o design instrucional ele tem que ter essa visão e tem que ter essa abertura mental no sentido de ver todas as possibilidades, ver tudo que ele tem na mão para poder aproveitar. Né? Nem sempre a gente tem todos os recursos nas mãos. E aí, a gente tem que se virar nos 30. Se você tem essa formação em design instrucional, isso fica muito mais fácil. Tá? Vamos lá. E suporte pedagógico. Por quê? Porque nada disso é feito sem essa construção pedagógica. A minha equipe é uma equipe pedagógica, aí composta de 40 pessoas. Por quê? Porque a gente faz muita coisa, faz um material para a universidade inteira e tem aí diversas frentes, diversos projetos. Pois bem, na sequência, implementação é aplicar tudo o que foi dito, né? Toda essa proposta do design instrucional. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Vamos, gente. Na Unisa? Não, no momento não estamos contratando, Everton, mas eu tenho hoje 11 designers instrucionais, todos com uma formação parruda, muitos da área de letras, outros da área tecnológica, outros com outras formações, mas voltadas para humanas, pedagogia, né? Tenho 11. Vamos lá. Por enquanto, não estamos contratando, já estou com o quadro completo. A avaliação. Então, essa avaliação, né? Se eu pensar nessa avaliação, ela vai ocorrer ao longo do processo. Né? O tempo todo a gente está avaliando esse processo de construção dessa solução educacional. Pois bem, aí a área de atuação. Então, academia, que seria universidades ou qualquer outra área da educação, e as empresas, mundo corporativo. Então, hoje, eu não consigo falar de treinamento e desenvolvimento sem pensar em design instrucional. Antigamente, a gente fazia desenho de instrução, mas não sabia que tinha esse nome, porque, na realidade, não deram um nome para essa função na época. Eu estou na área de treinamento há 40 anos, né? É muito tempo. E, na época, a gente desenhava a instrução da forma com a que a gente conseguia, e na área de treinamento a gente tem ali muitas possibilidades, né? A gente sai um pouquinho da caixinha, mas não existia essa nomenclatura. Aí, em 2009, foi a primeira vez que eu vi essa formação, entrei praticamente na primeira turma de especialização, se não foi na primeira, foi na segunda, e fiz
a especialização. Mas nada melhor do que pôr a mão na massa e aprender na prática. A especialização ela vai te dar um norte, mas o importante é você começar mesmo a atuar na área, porque sim, fantástica. É muito ágil, muito criativa, mexe muito com a gente. Pois bem, então, né? Além disso, quem deve e pode fazer essa especialização, quem deve e pode conhecer o design instrucional? Eu diria que pessoas da área de treinamento é fundamental, não dá mais para falar de treinamento sem falar em design instrucional. Professores, né? Os próprios profissionais de desenho da instrução, que fazem parte de grandes empresas de educação à distância, enfim, ou de universidades, e todo mundo. Alguém vai falar, nossa, mas todo mundo que se interessar, todo mundo que quiser simplificar esse processo, que de repente precisar disso para se desenrolar no trabalho. Ou seja, quantas vezes vocês que estão no mundo corporativo precisam trabalhar com algum conteúdo, trabalhar com alguma informação para os funcionários, e justamente o design instrucional vai facilitar esse processo. Vamos lá. Formação, né? Então, assim, normalmente eu vejo muita gente da área de design instrucional formada em letras, pedagogia, nas licenciaturas em geral, designers gráficos e de mídia, recursos humanos e qualquer pessoa que goste de ensinar. Ah, eu sou engenheiro, para que eu quero fazer design instrucional? Pois bem, se você for dar aula, é fundamental que você faça. Por quê? Porque vai simplificar e facilitar a vida do seu aluno, né? Você está falando de cálculo, você está falando de lógica, e o desenho da instrução vai facilitar esse processo de entendimento, que realmente é bem complexo e é bem difícil de ser transmitido. E o mercado. A boa notícia é que o mercado é amplo, né? Se a gente pensar, todo mundo precisa de um design instrucional. Então, por exemplo, nas universidades precisa, na indústria precisa, né? Porque vai trabalhar com treinamento, vai trabalhar com capacitação, nas instituições financeiras e nas empresas em geral, e nas empresas de serviços. Então, se a empresa tiver bom senso, ela vai contratar um design instrucional, porque realmente ele faz toda a diferença na hora de você transmitir as informações, transmitir os conteúdos que precisam ser transmitidos para os alunos, para os funcionários, para os treinandos, para todas as pessoas que precisam aprender algo. E agora é com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, faça. Alguém está digitando. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Faixa de salário de um design instrucional, que acho que também muitos de vocês devem estar ali maquinando. Hoje, o mercado tem muito design instrucional, médio. Só que bom, não são muitos, né? Eu diria que a faixa de salário, você vê desde R$3.000 até 10, 11 mil reais, tá? Então, tudo vai depender da sua formação, do quanto você se prepara e do seu foco, que aí realmente você vai ter condições de fazer a diferença e ganhar aí um bom salário. Vamos? Perguntas? Um de cada vez, por favor. Vocês estão muito agitados. Vamos. Everton, quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Bem o Everton. A Érica. Já tenho 2. Formada em pedagogia e designer. Peraí. Já tenho 2. Formada em pedagogia e designer. E dou aulas para esse. Então você já é formada em design instrucional, Érica? Curso de pós, terá um projeto de curso para aprendermos na prática. Na realidade, o curso de pós, ele tem um trabalho específico para cada disciplina. A gente não tem
um projeto final. A gente tem um trabalho para cada disciplina, o que é muito mais interessante, porque você vai gradualmente construindo o seu conhecimento, mesmo porque essa pós ela foi elaborada pela minha equipe de designers instrucionais. Ou seja, cada um sabia onde o calo apertou quando fizeram as suas especializações. Então, quando a gente criou essa pós, a gente já fez algo de caso pensado para facilitar a vida de quem está aprendendo, e com gente renomada, como a Andrea Filatro, gente da Unifesp, gente muito boa, e inclusive eu também no meio, e designers instrucionais nossos, justamente para facilitar esse entendimento. Vamos lá. Mas como alguém de letras pode ser design instrucional? Então, Everton, alguém de letras vai... primeiro, fica mais fácil, se você for de letras, porque você já tem um entendimento do conteúdo passado. Então, isso facilita o seu processo na hora de você construir esse passo a passo de entendimento do aluno. Então, tem tudo a ver. Você pode atuar como professor, mas você também pode atuar como designer instrucional. Eu aqui tenho diversos designers instrucionais que são da área de letras. Então, não restringe, muito pelo contrário, facilita. Está confuso ainda? Érica, não é designer. Além da pós-graduação em design instrucional, existe algum curso de formação complementar? Existem diversos, Amanda. Desde cursos livres, né? Existem também alguns outros... Você está perguntando porque você já é design instrucional de formação, mas existem diversos cursos livres e cursos voltados para tecnologia, voltada para a educação. Redatores, revisores, Marcelo, estamos. Isso eu tenho ainda, acho que eu tenho uma vaga. Quem mais? Perguntas. Mais alguém? Não? Nossa, mas que gente. Para quem eu mando o meu currículo? Marcelo. Vamos lá. Contratação via webinar. Vamos lá. Mandem, a gente analisa, se tiver a vaga, a gente, né? Érica, qual que é a sua formação? Vocês viram que, né? O webinar vale certificado. Então, vocês mandam os dados de vocês para ter certificado. Vamos lá, gente. Perguntas? Todo mundo entendeu? Ou vocês viajaram e não entenderam nada? Vamos, gente. Deixa eu ver aqui. Oi, Denise. Oi, Edileide. Não sei quem está aqui. Tawane, Thaís, Ribeiro. Tiago Omar. Boa tarde para todo mundo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Não? Falei muito rápido, pessoal. Então, a gente encerra por aqui. Qualquer coisa, meu e-mail é esse. Se vocês quiserem mais informações sobre a... Obrigada, Isabela. Se vocês quiserem mais informações sobre a pós, me escrevam, que eu passo as informações sobre a questão também das disciplinas que a gente tem na pós e tudo mais, que são bem interessantes, tá? E por hoje é só. Muito obrigada.